Salve, meu povo! Meu nome é Vinícius Mérida, eu sou professor de História, eu sou mestre em Ciências da Religião pela Faculdade Unido de Vitória e eu tenho um doutorado já em fase de dois doutorados em fase de conclusão pela PUC Minas e pela Universidade Laval. Eu escrevi uma dissertação e duas teses sobre o conservadorismo católico. Estamos em 15 de julho de 2024, a minha tese está pronta desde janeiro, e eu estou esperando nesse momento algumas adaptações burocráticas, algumas questões ligadas à agenda de professor, enfim, para que eu possa, enfim, defender a minha tese e publicar o livro sobre o bispo Antônio de Castro Maia e o seu legado tradicionalista na Diocese de Campos. Hoje eu quero falar sobre o modernismo católico. O modernismo católico foi um movimento intelectual teológico que surgiu no final do século XIX, dentro da Igreja Católica Romana, que buscava integrar a fé católica com as ideias e descobertas modernas, incluindo a ciência, a filosofia e a crítica bíblica. Nós precisamos entender o contexto do movimento. A propósito, dá o like aqui, se inscreve no canal e clica no link do curso de História do Tradicionalismo Católico na Hotmart. Fundamental, elementar. E veja os depoimentos. Veja os depoimentos. Já deu o like? Na moral, nos ajude a divulgar. Nós precisamos de ajuda para divulgar o conhecimento, né? Muito difícil hoje você divulgar coisas positivas, coisas históricas, sabe? Num mundo tão repleto de banalidade, futilidade, enfim. Precisamos ter em mente o contexto histórico, né? O modernismo surgiu no final do século XIX em um contexto de grandes mudanças sociais, políticas e culturais. A Igreja Católica enfrentava desafios como o crescimento da secularização, a ascensão do liberalismo e o desenvolvimento da ciência moderna. Havia uma influência imensa do iluminismo. As ideias iluministas, com sua ênfase na razão e autonomia individual, influenciaram a sociedade e desafiaram a autoridade da igreja, até porque é uma premissa básica, elementar, fundamental do iluminismo, melhor, do liberalismo, que é uma corrente do iluminismo, o processo de emancipação do homem em relação às ideias modernas. Isso é um princípio básico, essa emancipação do homem em relação à igreja, ao Estado e essa abertura às ideias modernas. Isso é uma premissa básica do liberalismo. E o liberalismo foi condenado pela Igreja Católica diversas vezes, né? O liberalismo, o socialismo, o racionalismo, o naturalismo, enfim, o cientificismo, e esse conjunto de ideias foi condenado. Gregório XVI, Pio X, Leão XIII, Pio X, que foi o mais contundente, que condenou o modernismo, né, fez o juramento antimodernista, Bento XV, Pio XI e Pio XII. Esse conjunto de ideias que visava alinhar a doutrina católica ao mundo moderno foi chamado de modernismo. Condenado por diversos papas. O primeiro papa antimoderno foi Gregório XVI. Bom, esse vídeo que eu estou fazendo aqui, ele é uma série de vídeos, ele tem relação com uma série de vídeos aí que eu estou explicando sobre a história da igreja na modernidade. Por quê? Porque o meu foco é conservadorismo, tradicionalismo, idade moderna, idade contemporânea, e essa relação do catolicismo romano nesses períodos históricos, né, que deu origem ao tradicionalismo católico, que inclusive eu elaborei um curso, já falei para você. Peço que você veja os comentários. O tradicionalismo católico é um fenômeno da década de 1960 em diante, e hoje bastante forte
no Ocidente. Então, o modernismo católico surgiu como uma tentativa de conciliar a fé católica com os valores e as ideias do mundo moderno, buscando uma interpretação mais dinâmica da doutrina e da tradição católica, ok? E aí nós vamos ter alguns nomes do modernismo, por exemplo, Schope, que é um teólogo, né? Foi um teólogo e padre belga considerado precursor do modernismo. Ele é do início do século XIX. O seu trabalho influenciou muitos autores importantes. E nós vamos ter aí, por exemplo, você vai ver aí, por exemplo, uma foto, inclusive de Ratzinger, né, o Bento XVI, porque Ratzinger, ele foi um teólogo progressista, ele foi um teólogo modernista. Ele procurou alinhar a Igreja Católica ao mundo moderno. Ele mudou a sua postura quando ele se tornou teólogo, quando ele se tornou cardeal, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé e Papa Bento XVI. Mas enquanto teólogo, ele foi um teólogo modernista. Ele foi um teólogo reformista. Ele foi alguém que pretendeu adaptar a Igreja Católica ao mundo moderno. E essas pessoas têm o nome de modernista. George Hell, que era isso aqui só estou citando 4 nomes para não ficar uma coisa vaga. Esse vídeo é um vídeo mais amplo, mas eu quero me aprofundar em próximos vídeos. Afinal de contas, gente, esse canal aqui é um canal de estudos. Se você quer aprender, você está no canal certo. Você quer aprender, você está no canal certo. Então, assim, a Igreja Católica, ela era uma instituição antimoderna, porque ela condenou o protestantismo, ela condenou as filosofias iluministas, que deram origem, as filosofias iluministas que deram origem à Revolução Francesa, que foi uma revolução bastante secularizada e que deu abertura para o mundo contemporâneo como nós o concebemos hoje. Foi a chave desse processo de secularização, onde as pessoas estão nem aí para a religião. Então, isso passa necessariamente pela Revolução Francesa. Então até a Revolução Francesa todo mundo era santo, piedoso, todo mundo que era católico, todo mundo queria ir para o céu. Não. Mas havia uma influência maior da igreja no que tange à sociedade ocidental. Que depois da Revolução Francesa houve uma diminuição bastante grande. É lógico que os princípios iluministas já apontam para esse processo de secularização, né? Já apontavam para esse processo de secularização e que, enfim, desembocaram na Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi a mãe de outras revoluções modernas, né? Mas, se bem que a Revolução Francesa, pela historiografia, ela divide a história moderna da história contemporânea. Mas, assim, George Hell, então, defendeu uma interpretação moderna da Bíblia em relação, uma relação mais próxima com o mundo moderno. Por quê? Porque qual era a linha de pensamento que norteava o catolicismo até então? Era a escolástica, ou seja, essa concepção lógica e argumentativa que defendia a inerrância da Sagrada Escritura, por exemplo. Sagrada Escritura que é a Bíblia, Sagrada Escritura para os cristãos, né? E, naturalmente, a Bíblia ela não deveria passar por um crivo científico. Acabou passando. A exegese, por exemplo, a exegese bíblica, por exemplo, ela tem influência histórica, linguística, arqueológica, né? A Bíblia é um livro que foi submetido a muitos estudos de arqueologia, de antropologia, de história, de linguística. Esses elementos constituem o conhecimento teológico. Eles fazem parte do conhecimento teológico. Então, mas naquele momento do século XIX, essa ideia foi rechaçada. Depois, por exemplo, em 1910, tem o Pontifício Instituto Bíblico, fundado, inclusive, por Pio X, né, o principal nome antimodernista, enfim. Mas, assim, nós vamos ver assim, que há uma tensão, há um conflito no catolicismo romano, sob diferentes pontos de vista, mais conservadores, mais antimodernos e pessoas que querem, padres, sacerdotes, enfim, que querem submeter a doutrina da Igreja Católica integralmente à ciência moderna. E a ciência moderna, ela data aí
vamos botar assim, o pai da ciência moderna, Isaac Newton, do século XVII, mas assim, o auge da ciência moderna é o século XIX, por conta do racionalismo, do evolucionismo, esse clima do cientificismo, ou seja, essa valorização demasiada da ciência. Ela essa valorização demasiada da ciência foi chamado de cientificismo e condenado pela Igreja Católica, tá certo? Então nós temos assim alguns nomes, Aloysio Macella, Alfred Loisy, que disse, por exemplo, que Jesus pregou o reino e o que veio foi a igreja. Olha só o que ele disse, né? Jesus não teria fundado uma religião, ele pregava o reino dos céus, mas os homens fundaram a igreja. Ernesto Bonaiuti, que foi condenado, né? Também procurou adaptar, um padre italiano, professor de história, que combateu o fascismo e defendeu a adaptação da teologia católica ao mundo contemporâneo. E nós vamos ver assim, alguns elementos básicos do modernismo, né? A renovação da fé, a interpretação crítica da Bíblia, o diálogo com a cultura moderna e a importância da experiência religiosa. O que pauta o século XIX? É o empirismo, ou seja, um conhecimento só é válido se ele for testado por o método da experiência. Esse método da experiência, que vai além da argumentação lógica, né? O princípio da filosofia antiga é a argumentação lógica, a observação e argumentação lógica. O empirismo não. Ele é observação, a experiência e a formulação de leis científicas. O duplo cego randomizado, por exemplo, né? São princípios, então, elementares. São princípios básicos da ciência moderna. E esses modernistas, alguns nomes que eu citei aqui, não foram todos, foram pouquíssimos, queriam necessariamente adaptar a fé católica, a doutrina católica, submeter a doutrina católica à ciência moderna. E só iria... E a ciência moderna só iria... Perdão, a Igreja Católica só deveria validar como fundamento da fé aquilo que fosse credenciado pela ciência moderna. A ciência moderna o quê? A biologia, a medicina, a arqueologia, a linguística, a história, o método histórico crítico, ou seja, toda a doutrina católica só deveria ser considerada uma doutrina válida se fosse credenciado antes pela ciência. Só que a ciência moderna, ela é do século XIX. O catolicismo romano tinha 2000, a doutrina católica tem 2000 anos. Como é que você iria submeter 2000 anos, então, 1800 anos, né? 1800 anos, que eu estou falando do ponto de vista do século XIX. 1800 anos de doutrina, lógico que passou por mudanças, passou por diferenças, enfim, não sejamos inocentes achar que o catolicismo praticado no século II é o mesmo catolicismo praticado no século XIX. Elementos essenciais, a visão dos sacramentos, enfim, nem Bíblia existia ainda. A Bíblia começa a ser formulada aí, começou a ser formulada aí a partir do Concílio de Nicéia, né? O que norteou o catolicismo nos primeiros séculos foi a patrística. Então não pensemos que o catolicismo praticado no século II é o mesmo catolicismo no século XIX. Partindo dessa premissa, então, os modernistas queriam o quê? Botar a doutrina católica numa constante adaptação ao mundo moderno, de acordo com a cultura, de acordo com o método científico. À medida que o método científico fosse alterado, o conhecimento científico avançasse, a doutrina católica também deveria avançar. Esse é o pensamento, essa é a premissa básica do modernismo, que foi condenado pela Igreja e condenado principalmente por Pio X, o Papa do antimodernismo. Mas embora tenha sido condenado solenemente pela Igreja, aí até metade do século XX, o modernismo ele ganhou muito espaço na Igreja.
A igreja não ficou incólume, impávida às ideias modernistas, que teve influência nas mudanças teológicas, né? O modernismo católico questionou os dogmas tradicionais e buscou novas interpretações à luz da fé, da razão e da ciência. Essa ciência, por uma teologia mais contemporânea e relevante, impactou a maneira como a igreja se relacionava com o mundo moderno. E isso teve incidência direta no Concílio Vaticano II, e eu vou falar sobre isso. O modernismo católico também influenciou a reforma litúrgica, né? Ou seja, dando uma maior participação, buscando uma maior participação dos fiéis nas celebrações, influenciada pelo ecumenismo também, né? O movimento ecumênico aí que ganhou espaço na igreja, apesar, depois de 4 anos de condenações solenes ao protestantismo. Essa reforma visava tornar a liturgia mais acessível e compreensível para os fiéis do século XX. Ou seja, uma das características do modernismo é mais inovação, adaptação e menos mistério. Maior compreensão, a compreensão deveria ser maior do que o mistério. Então, assim, críticas e controvérsias em torno do modernismo católico. A oposição da hierarquia da igreja, crítica dos teólogos conservadores, questões sobre a interpretação da Bíblia e reações da sociedade. O modernismo foi visto pela linha conservadora como uma ameaça à doutrina e à autoridade da Igreja Católica. Muitos clérigos e teólogos, a saber, principalmente a Cúria Romana, Alfredo Ottaviani, por exemplo, os papas, né? Que eu acabei de citar aqui, Pio X, Leão XIII, Pio X, Bento XV, Pio XI, Pio XII, enfim, né? O Partido Romano, a congregação, a Cúria Romana, o Tribunal do Santo Ofício, condenaram o modernismo. Tanto é que eu vou falar sobre isso. Os teólogos modernistas que ganharam espaço no Concílio Vaticano II, durante o episcopado de Pio XII, eles estavam postos à margem. E eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, onde eu falo sobre considerações sobre o Bispo Castro Maia. Eu vou colocar no final esse vídeo aí para ter uma indicação para você saber o que eu estou falando. Porque eu dou nomes, eu preciso dar nomes, identificar ideias e dar nomes, senão fica uma coisa muito vaga. Críticas dos teólogos conservadores, né? O Partido Romano, a Cúria Romana, conservou o modernismo de heretismo e de tentar conciliar o cristianismo ao pensamento moderno, considerado incompatível com a fé. E essa acusação é completamente verdadeira. Ela é completamente verdadeira. E a fundamentação desse vídeo aqui não são livros tradicionalistas, não. Não é a fala do Bispo Castro Maia, do Lefebvre, do Sigourney, do Doutor Plínio, não é, não. São, inclusive, teólogos reformistas. O fundamento do meu discurso, né? O modernismo defendia uma interpretação crítica da Bíblia, o que gerou controvérsias entre aqueles que defendiam uma literatura literal dos textos sagrados, uma controvérsia no meio daqueles que defendiam uma leitura literal dos textos sagrados, ou seja, a Bíblia, naturalmente, ela foi toda estudada por meio da hermenêutica, da exegese bíblica, né? A Bíblia ela é um livro bastante complexo, que envolve geografia, que envolve história, que envolve antropologia, linguística, arqueologia, né? São elementos que constituem aí a teologia católica, a teologia cristã. A exegese bíblica, ela toca a doutrina católica romana, os ritos orientais, as igrejas orientais e as diferentes linhas do protestantismo. Bom, a influência do modernismo católico na teologia e na filosofia, né? Por quê? O modernismo católico impulsionou uma renovação da teologia, buscando uma interpretação mais crítica e contextualizada da doutrina. O movimento enfatizou a importância da experiência religiosa individual e a necessidade de uma teologia mais próxima da vida moderna. Um dos elementos básicos, pilares do catolicismo, é interpretar a Bíblia e praticar a doutrina à luz do magistério. E, por outro lado, é premissa básica do protestantismo o quê? Premissa básica do protestantismo: a livre interpretação da Bíblia. A linha modernista, premissa básica, influenciada pelo protestantismo e pelo liberalismo, ou seja, que tem o foco na experiência individual,
adaptar a doutrina católica à luz das experiências individuais. O modernismo católico, influenciado pelas correntes filosóficas como o idealismo e o pragmatismo, que buscavam conciliar a fé com a razão. O movimento buscou integrar a teologia católica com as novas descobertas da ciência moderna e as novas perspectivas filosóficas. Quais são as novas ciências da ciência moderna? O evolucionismo, por exemplo, Charles Darwin, a psicanálise, as problematizações sociais do marxismo. Ou seja, a igreja já não tinha mais, já não teria mais, já não seria mais a detentora exclusiva do conhecimento. Ela seria somente um ponto de vista a mais. E os teólogos modernistas defendiam essa posição. O próprio clero católico, na sua linha modernista, entendia que a igreja deveria necessariamente estar subjugada ao pensamento racionalista e empirista da ciência do século XIX, da ciência moderna, cujo pai é Isaac Newton. Filosofia moderna, René Descartes. A ciência moderna, Isaac Newton. De maneira que o dogma não existisse mais, porque o dogma ele seria constantemente atualizado à medida que a ciência tivesse alteração. O modernismo católico é questão da autoridade da igreja. Ou seja, a autoridade da igreja, conforme esses box aqui você pode ler. A propósito, já deu o like no canal? Já se inscreveu no canal? Estou esperando que nos dê essa força. Veja que esse conteúdo que eu estou passando para você, ele é bem fundamentado. Faz parte de uma constante, de um vídeo, uma série de vídeos narrando catolicismo romano, história moderna. O modernismo católico questionou a autoridade da igreja em um contexto de mudanças essenciais e científicas. A busca por uma interpretação mais crítica e contextual da fé desafiou a autoridade tradicional, levando os debates sobre a relação entre a tradição e a modernidade. Um dos princípios do protestantismo, defendido por Lutero, por Calvino, por Henrique VIII nem tanto, mas John Hus, John Wycliffe, a valorização do sacerdócio comum dos fiéis. A Igreja Católica, pautada o sujeito pré-moderno, eu vou falar sobre isso em outros vídeos. Ele está pautado no quê? Numa visão romana da igreja. Clerical. Hermética. Sem grandes inovações. Pautadas no mistério da fé. O modernismo visa a adaptação do mundo moderno à compreensão racional da fé. Ou seja, onde o conhecimento é maior do que o mistério da fé. Essa é a característica básica. E não é crítica, é constatação. Eu não estou aqui nem para criticar corrente A, B ou C. Eu estou aqui para te esclarecer, para te explicar o que foi o modernismo condenado pela igreja e que entrou aos poucos, foi entrando aos poucos e ganhou espaço na Igreja Católica, tornou-se um discurso vigente a partir do Concílio Vaticano II. Ah, mas a igreja condena o casamento gay, a igreja é contra o aborto, a igreja não é a favor de cirurgias trans, que o indivíduo se torne trans. Esses elementos, eles são pautas de uma agenda contemporânea chamada agenda woke. A esquerda aderiu. Espera aí, amigo. Os princípios modernos não são essas pautas de costumes. Os princípios modernos, entre os princípios modernos está a igualdade e o conhecimento pela razão. Essa visão hierárquica, cujo fundamento é o mistério da fé, é um princípio medieval, não é um princípio moderno. A igreja, então, na década de 60, quando adere elementos
do protestantismo, do igualitarismo moderno, até mesmo se abre aos princípios do racionalismo, ela está aderindo à modernidade. E é no Concílio Vaticano II que esses princípios modernos ganham espaço na igreja. Ainda que a igreja tenha uma estrutura monárquica que data aí da Idade Média. Mas os princípios modernos, eles ganharam espaço no catolicismo romano por meio do Concílio Vaticano II. E eles já estavam incubados em teólogos e clérigos que não tinham espaço na igreja, até João 23. Depois eles ganharam bastante espaço. O modernismo católico, a interpretação bíblica, né? Essa abordagem histórica crítica, a renovação teológica, a interpretação contextual, ou seja, por exemplo, Paulo condena, para um modernista, a doutrina ela está diretamente ligada ao seu contexto histórico. Por exemplo, Paulo condena a prática homoafetiva. Para o modernista, Paulo deve ser entendido no seu contexto. Mas não necessariamente a igreja precisa sustentar as premissas apostólicas até os dias atuais. Isso é motivo de escândalo para alguns e aplauso para outros. Mas fato é que, para os princípios modernistas, a igreja deveria necessariamente estar nessa adaptação constante. Rituais simplificados, participação ativa e espaços litúrgicos modernos. O modernismo tem influência na liturgia, da maneira que ela é celebrada, na participação dos fiéis em princípios democráticos que visam aproximar o sacerdócio ministerial o sacerdócio ministerial dos padres e o sacerdócio comum dos fiéis, e na arquitetura, que deve ser adaptada. Eu não sou um arquiteto, minha esposa é arquiteta, né, ela poderia falar isso muito bem, mas você pega, por exemplo, hoje em dia, você pega uma catedral medieval e a basílica e o santuário do Padre Marcelo Rossi. O Padre Marcelo Rossi é clean, né? Linhas retas, enfim. Não tem aquelas informações todas de uma basílica medieval. E há outros estilos arquitetônicos, né? O barroco, o rococó, por exemplo. Enfim, outras linhas arquitetônicas que não têm essa visão clean. Se você entra numa igreja construída recentemente, ela é clean, ela é reta, ela não tem grandes informações, muita informação. Entende? Ou seja, o modernismo, essa adaptação ao mundo moderno, ele se verifica em diferentes frentes, né? Na arquitetura, na liturgia, no paramento, nas músicas, enfim, nos princípios igualitários que são princípios modernos. Ou seja, os dogmas católicos deveriam ser necessariamente todos submetidos à ciência, a começar pela Bíblia. Foi. E a Bíblia foi, né? É engraçado que a Bíblia continua sendo seguida e muitos continuam, bilhões de pessoas, né? Aproximadamente 25% da humanidade tem a Bíblia como um livro sagrado, apesar de muita ciência que foi implicada, né? A Bíblia foi analisada e questionada. Muitos desacreditaram, isso endossa a crença de muitos, e isso também endossa a descrença de outros, né? Mas, assim, o modernismo entende que fé e razão são verdades complementares. Os modernistas católicos acreditavam, e ainda acreditam, né, porque existem fortes elementos do modernismo, né, dessa adaptação da doutrina católica aos tempos modernos, mas os modernistas católicos acreditavam que fé e razão não são opostas, mas complementares. Tudo bem que Santo Agostinho já falava sobre isso, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino já falavam sobre isso, mas os modernistas, eles buscam fé e razão adaptando as demandas contemporâneas, né?
buscando a verdade desde que analisada cientificamente, e essa ciência é pelo método histórico crítico. Como eu já disse, a reforma litúrgica que aconteceu na década de 60 na Igreja Católica, e eu vou falar sobre isso, movimento litúrgico, o diálogo com a cultura contemporânea, envolvimento social, no caso da América Latina, da teologia da libertação, né? O modernismo católico incentivou a igreja a se envolver mais ativamente em questões sociais e políticas, buscando promover a justiça e a paz. A teologia da libertação, ela é um braço do modernismo. As comunidades eclesiais de base são um braço do modernismo. E essa renovação teológica, né, contribuiu para o desenvolvimento de uma teologia mais acessível e relevante para a vida contemporânea, explorando os temas como Bíblia, fé e razão. Ou seja, conclusão, o modernismo católico e os desafios da igreja no mundo moderno. O modernismo católico representou um momento crucial na história da igreja que está no centro dos debates e polêmicas entre diferentes setores da igreja, cujas tensões não arrefecem com o tempo. Assim como o mundo contemporâneo, marcado pela pluralidade, o catolicismo romano segue bastante dividido. Afinal de contas, existem pessoas que não se enxergam como modernistas, né? As pessoas da teologia da libertação não se enxergam como tal. Renovação carismática, de igual maneira, também não. Quem tem essa concepção são mais os tradicionalistas. Por quê? Porque eles têm no modernismo esse referencial, esse ponto a ser combatido. E no próximo vídeo eu vou explicar a influência do modernismo aí na liturgia, no modus operandi do catolicismo. Como que movimento bíblico, movimento teológico, movimento litúrgico, movimento ecumênico entraram no catolicismo e como que o protestantismo conseguiu, o protestantismo, o racionalismo, o cientificismo, o mundo moderno conseguiu inocular, essa palavra é negativa, inocular, influenciar o catolicismo por meio de brechas que aparentemente estavam fechadas, mas que o tempo abriu. Grande abraço, tudo de bom, sucesso sempre.